Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a proteção e intercessão da Virgem Maria e de Santo Tomás de Aquino sobre nós nessa noite. Virgem, sede da sabedoria, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, é com alegria então que a gente se reúne hoje para falar sobre aquela celebração que dá entrada naquilo que nós conhecemos como a Semana Maior do Catolicismo, a Semana Santa. Ou seja, aquela semana onde a gente vai meditar o mistério da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. E com isso, todo o mistério da nossa salvação. Essa celebração do Domingo de Ramos e da Paixão, como o nome diz, ela é dividida em duas grandes partes. No primeiro momento, a gente vai meditar sobre a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, e no segundo momento sobre a paixão de Jesus. Então vamos por partes, e nesse primeiro momento, que é o momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a gente, através do rito e de um evangelho próprio que se lê no local da procissão, a gente então começa esse momento de aclamação a Jesus. Esse rito ele consiste basicamente na saudação inicial da Santa Missa, ou seja, o padre faz o sinal da cruz e faz a sua saudação inicial, a graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Em seguida, o padre ele vai abençoar os ramos e após, o diácono, o próprio padre, vai fazer a proclamação do Evangelho, que pode se seguir, se assim for conveniente, a uma homilia. Depois dessa homilia, há um convite para que nós sigamos em procissão até a igreja. E chegando à igreja, se canta um canto para marcar essa entrada de Jesus em Jerusalém. Até então a gente estava festejando que Jesus estava se aproximando de Jerusalém, mas agora chegamos na igreja, então muda-se o canto. Até então era um Rosana Rei, Hosana Rá, e na entrada de Jesus, o canto ele deve lembrar que Jesus está entrando na igreja, que Jesus está entrando em Jerusalém. Muito bem, terminou esse rito, a gente começa então a partir do Kyrie, ou seja, omite-se o sinal da cruz, que já foi feito no começo da procissão, e omite-se o ato penitencial. Aí pode-se começar pelo Kyrie, que é o Senhor tem piedade, Cristo tem piedade, Senhor tem piedade, ou pode ir direto para a oração da coleta. Aí vai ficar a critério do sacerdote celebrante. E então, a partir desse momento, a liturgia ela muda de tonalidade. Aquela liturgia que era festiva até então, que era uma aclamação triunfal a Jesus, agora passa-se a meditar a paixão do Senhor. Sobre esse primeiro momento ainda da procissão de Ramos, algumas coisas elas são interessantes. Em primeiro lugar, Jesus que caminha sobre um jumentinho, que monta sobre um jumentinho, e isso significa, em primeiro lugar, a humildade de Jesus. Jesus que se faz pequeno para vir até nós. E é interessante que, fazendo uma alusão à Eucaristia, Jesus que se faz pequeno num pedaço de pão e vem até nós. É interessante que no Evangelho, Jesus ele dá ordem expressas aos apóstolos como eles devem fazer para conseguir esse jumentinho. E isso ele expressa um direito que Jesus tem sobre o transporte. Ou seja, somente o rei ele tem esse direito de requerir, de requisitar um transporte que não era dele. Então é um direito régio que Jesus Cristo exerce. É uma forma da liturgia e da própria Sagrada Escritura demonstrar que Jesus Cristo é rei. Depois nós temos o canto de Hosana, que é um canto também régio. Em primeiro lugar, o canto de Hosana, segundo o Papa Bento XVI, no livro Jesus e Nazaré, ele vai ser um canto que significa me salve, um grito de socorro, mas que se transforma, com o passar do tempo, num grande canto de aclamação ao rei que vem, para nos salvar. Também uma coisa interessante aqui que muita gente confunde, quando medita essa liturgia do Domingo de Ramos, é aquela ideia de que no primeiro momento a gente aclama Jesus Cristo como rei. E depois, quando chega a liturgia da paixão,
nós que aclamamos Jesus Cristo como Rei, vamos ser os mesmos que vamos dizer que Jesus deve ser crucificado. Isso daí é um erro, e o Papa Bento XVI demonstra muito bem nesse livro, porque quem aclama Jesus Cristo como Rei não é o povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém se assusta, né, quando Jesus Cristo tem essa entrada triunfal. É legal que a palavra grega usada por Mateus, ela significa um susto como se tivesse dado um terremoto, um grande susto então para o povo de Jerusalém. Então quem que é que aclama Jesus Cristo como Rei? É justamente aquele povo que não estava em Jerusalém, eram os peregrinos que iam para Jerusalém, mas que não moravam na cidade. Esse povo então é que vai aclamar Jesus Cristo como Rei. Depois, um outro momento interessante é que ao chegar à igreja, a liturgia antiga, ela prescrevia que o sacerdote pegasse o batente da porta e batesse na porta, para que alguém então abrisse essa porta para ele. E esse gesto ele significa que Jesus Cristo, a partir da sua entrada em Jerusalém, ele está abrindo para nós a porta do céu. É Cristo que vê a porta fechada da humanidade em relação ao acesso a Deus. O homem não pode chegar até Deus, mas que ao chegar em Jerusalém, ele vai abrir para a gente essa porta. Ele bate no peito de Deus, ele bate na porta de Deus, para que nós tenhamos acesso a ele. E por fim, então, essa parte da celebração ela vai terminar com essa entrada do sacerdote e de toda a comunidade celebrante na igreja. E essa entrada ela é muito interessante porque ela significa justamente Jesus Cristo entrando no céu, entrando na Jerusalém Celeste para nos redimir. Quando não se pode fazer a procissão pelas ruas, o missal romano ele vai prescrever uma entrada solene, que é feita ou às portas ou no interior da igreja. E também ali, nesse rito, ele não tem ato penitencial e ele começa a partir do Kyrie ou da oração da coleta. Por fim, se nem isso pode ser feito, o missal então ele prescreve uma celebração comum, né? Ou seja, o único momento que vai acabar recordando a celebração de Ramos vai ser a procissão de entrada e a partir de então começa a celebração da Paixão do Senhor. Então aqui a gente tem esse primeiro momento. No segundo momento, então, a gente começa já a vivenciar a paixão de Jesus. É interessante que a liturgia da igreja de Sexta-feira Santa, ela não é preceituada, ou seja, se a gente faltar, por exemplo, da celebração da Quinta-feira Santa, da Sexta-feira Santa e do Sábado Santo da Vigília Pascal, a gente não comete pecado, porque a igreja não obriga sob preceito a participação nessa missa. E como muita gente deixaria de participar da celebração da Paixão do Senhor por faltar na sexta-feira, a igreja então ela prescreve um domingo. Na liturgia antiga eram 2, para a gente meditar sobre a Paixão de Jesus. Ou seja, já que muita gente vai perder a celebração de Sexta-feira Santa, então aqui a gente vai preceituar. Então tem um domingo próprio para a gente celebrar a Paixão de Jesus. É importante a gente entender aqui que essa celebração ela não é só uma celebração de aclamação. Pelo contrário, a parte da aclamação, da festividade, ela é muito curta. Essa celebração, do contrário, é uma grande meditação sobre a paixão de Jesus. Em todo domingo que a gente celebra a ressurreição, tem um domingo que, apesar de trazer esse caráter de Cristo ressuscitado, a gente medita sobretudo a sua paixão. E é interessante que a liturgia da igreja ela entendeu com o passar do tempo que a gente não deve se ajoelhar como forma de penitência no dia da ressurreição. Ou seja, antigamente na liturgia não se ajoelhava em momento algum no domingo. Porém, é lógico, com o passar também do tempo, a tradição da igreja e a tradição litúrgica ela foi entendendo que mais do que um gesto de penitência, o ato de ajoelhar é um ato de adoração. Então, por isso, há a prescrição da gente se ajoelhar no momento da consagração, há a prescrição para a gente se ajoelhar também se a gente comungar, né? Ou seja, há uma opção que quando a gente comungue, a gente fica ajoelhado, em sinal de adoração. Mas não é prescrito na liturgia, exceto nesse dia dominical, uma forma de ajoelhar como reparação
como entristecer-se pelos pecados. Mas nesse dia é prescrito um ajoelhar-se, que é justamente durante a narração da paixão do Senhor no Evangelho, após a morte de Jesus, o missal romano e o lecionário ele recomenda que a gente então se ajoelhe, né? Ou seja, é o único domingo que a gente vai se ajoelhar como forma de consternação pelos nossos pecados, né? Não uma forma penitencial, mas é uma dor pelos pecados. A gente, por um breve momento, não celebra a ressurreição de Jesus, mas se ajoelha perante aquele Deus que morre por nós. Essa celebração ela vai seguir como de costume, exceto no prefácio, que é um prefácio da Paixão do Senhor, e tem uma bênção final solene também, que é a bênção final solene da Paixão do Senhor. Então, a liturgia ela se divide nessas duas grandes partes. Primeiro, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e segundo, então, a Paixão de Jesus. Por fim, a CNBB ela convida nós católicos que não podemos participar dessa Semana Santa por causa do coronavírus, a gente enfeitar as nossas casas. Isso é muito importante porque é uma manifestação de fé pública em Nosso Senhor, mas também é uma forma da gente, na nossa casa, de alguma maneira meditarmos sobre esse mistério da entrada de Jesus em Jerusalém e da sua paixão, morte e ressurreição. Então, irmãos e irmãs, que nos preparemos participando com todo o amor e devoção possível desse domingo, já que a gente não vai poder estar presente na celebração, que a gente pelo menos espiritualmente se coloque em meditação sobre esse momento da liturgia da igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.